Olá, Bia, boa noite. Fica na live pra ouvir falar de depressão. Vou aguardar um pouquinho pra ver se mais alguém entra. Mãozinha pra você também. Eu não sei enviar. Eu acho que é nesse botão aqui, vou apertar. Quem entrar na live, quiser compartilhar o link da live com seus amigos, é uma boa ideia, viu? Informação nunca é demais. Eu não sei fazer isso muito bem. Boa noite. A live vai ser hoje sobre depressão. Boa noite, Mariana. Acenando aqui pra vocês. Já vou começar. Deixa eu só tirar esse troço que eu botei aqui. Gente do céu, não consigo tirar esse troço de frente da tela. Onde eu tiro isso? Agora eu não tô vendo mais nada.
quer sair. Bom, não quer sair aqui o negócio que eu botei. Eu tenho que me ajeitar ainda, aprender a mexer direito no Instagram, especialmente. Mas creio que vocês estão me ouvindo, né? Então, hoje eu separei alguns tópicos aqui pra falar. A live hoje é sobre depressão, né? O que é, quais são os sintomas, como é que trata, como é que se identifica, né, a depressão e quais são os melhores caminhos, né, de tratamento, de identificação em si mesmo, nos outros, algumas coisas assim bem legais também, falar um pouquinho bem sucintamente, porque aí senão eu teria que fazer uma live especialmente para isso, mas quero falar um pouquinho sobre a depressão infantil, tá? Ela existe, enfim, há muito o que se falar, né? Então eu preparei aqui um esboço para poder falar com vocês, porque esse tema dá para falar muita coisa, né? Sobre vários viés de trabalho, formas de trabalho com a depressão, né? Pessoas apresentam sintomas diversos. Eu separei aqui alguns principais e aí a gente vai conversando. Mas eu gostaria que vocês interagissem comigo, né? Se vocês já sentiram, já se identificaram alguma vez com algum sintoma depressivo ou conhece alguém que tem depressão e apresenta algum tipo de sintomas que eu vou falar, ou um outro, né, que vocês tenham percebido, porque é legal essa troca de informação, tá bom? Então, gente, a depressão, o grande problema da depressão, né, é que a gente acaba confundindo a depressão como uma tristeza comum, né? Virou um termo muito utilizado, né? Até como eu falei alguns dias atrás, que popularizou, né, falar de depressão e ansiedade. Então todo mundo tá depressivo ou ansioso. Se você não tiver um desses, você não tá normal, né? As pessoas até brincam. Mas a grande verdade é que a depressão é um problema de saúde psicológica, né, de saúde mental grave, é importante ser diagnosticado. As pessoas vão apresentar a sintomatologia, né, de diferente forma. E a gente precisa se adequar com a nomenclatura correta, né, com a definição correta do que é a depressão, né. Muita gente acaba, né, confundindo e usando os termos errados quando o assunto é depressão, né? E não é muito incomum, não. Da gente ouvir, por exemplo, que tal pessoa perdeu a alegria de viver e está depressiva. Ou que fulano, beltrano, tá muito triste e deve estar com depressão. E várias outras, né? Várias outras variações aí de diagnósticos de depressão. Então, assim, é preciso a gente deixar claro que a depressão ela não é o contrário, não é o oposto de felicidade, tá? Seria mais correto, né? Mais propício, mais adequado a gente dizer que a pessoa perdeu a vitalidade, né, e a energia para poder fazer as coisas que ela costumava fazer, né, que era do cotidiano dela, até ela apresentar, né, os sintomas mesmo da doença. Então, ficou claro aqui que a ausência de felicidade, né, o oposto de felicidade é uma tristeza, não define a depressão, tá? Estar triste não define a depressão. Tanto que vocês vão poder concordar, né? Colocar o celular de pé, Juliano. Oh, meu Deus, espera aí.
Deixa eu ver se eu consigo virar esse negócio aqui. Você vai acabar me fazendo eu perder minha live, cara. Seja mais Juliana Félix. Deixa eu ver se o troço fica aqui. Eu tava de lado pra vocês? Gente, que negócio difícil pra mim. Pera aí, gente, que eu me encarquilhei toda aqui. Para os que estão entrando agora, eu tô me ajeitando aqui. Eu acho que eu estava de lado para vocês, né? E agora eu tô ficando torto. Mas enfim, não dá pra ser perfeito. É que eu estou num adaptado aqui, que na verdade é pra fazer videochamada deitado mesmo. Que ele veio assim. Se tiver um incidente cair, a gente retoma, né? Eu tava de lado, então, é isso? Quando eu coloco o telefone de lado, vocês me veem de lado também? Alguém responde aí pra mim, porque eu tô meio leiga aqui nessa coisa de internet. Bom, continuando então, onde eu parei? Eu não lembro onde eu parei, gente. Eu tava falando, né, sobre a generalização, né, da tristeza, que depressão não é uma tristeza comum, né? Não é estar triste, não é o oposto, né, de felicidade. E aí, ao contrário, né, do que muito se ouve, né, por aí, né, sobre a depressão, ela é uma doença, né, psicológica, que faz parte, né, de uma gama de enfermidades que atinge milhões e milhões de pessoas. Eu tenho os dados mais à frente e assim, de assustar, gente. É alarmante o quanto de pessoas hoje têm um diagnóstico de depressão. Boa noite, Débora. Sucesso pra você também. Essa é a segunda live. É a segunda. Tá? Fica comigo. Fica aqui comigo. E aí a depressão, né, então ela é uma doença que ela envolve o corpo, ela envolve o humor, envolve os pensamentos, e é uma doença que interfere no cotidiano, né, das pessoas, nas relações que essas pessoas vai ter, né, com o social mesmo, com as pessoas, com o trabalho, com os amigos, com as famílias, né, e especialmente também ela chega num ponto que ela fica incapacitada de trabalhar, né? A depressão abate tanto o indivíduo que ele acaba por não tendo condições mais mesmo de trabalhar. Eu li há pouco tempo, inclusive, que os casos de afastamento por trabalho no INSS tem um grande número pela diagnóstico de depressão ou de alguma outra doença psicológica. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. A depressão ela tem que ganhar uma visibilidade, ela tem que ganhar um espaço para se falar de depressão, né? Perder, né? As pessoas perderem o preconceito de falar que tá passando pelo processo da depressão, que tá mal, que não tá bem, e procurar ajuda. Como eu falei aqui na semana passada, você procurar uma ajuda de um psicólogo e eventualmente até de um psiquiatra não é um diagnóstico de loucura. Você não tá sendo taxado como louco ou nada disso. Você está procurando uma ajuda como se você fosse a um dentista, a um médico ou outra especialidade. Precisa acabar esse estigma de que psicólogo e psiquiatra são coisas para maluco. Isso é um pensamento muito retrógrado que não ajuda a ninguém. Então, a gente tem que falar mais de depressão, a gente tem que mais falar sim de ansiedade, até mesmo para a gente distinguir o que é o certo e o que é o errado em termos de conceito, tá? Eu vou ressaltar mais uma vez aqui
depressão não é o oposto de tristeza. Há muito mais sintomas além da tristeza, que é uma tristeza profunda que a pessoa experiencia, mas há muitas outras coisas envolvidas. Se vocês lembrarem, puxarem aí na memória, vocês vão ver diversos atores, celebridades no caso, né, de diversos ramos, que depois de um tempo contaram para a mídia que estavam com depressão. E as pessoas estavam trabalhando, atuando, cantando, levando as suas vidas aos holofotes, né, da porta de casa para fora, com um ar de normalidade, mas passando por um grande transtorno, um grande sofrimento que é causado pela depressão. Então, ver uma pessoa de repente chorando ou triste ou abatida não significa que ela está com depressão. Ela pode estar passando realmente por um momento de tristeza, mas não necessariamente por depressão. Mais à frente vocês vão entender, né, o porquê. Tirando aí as minhas psicólogas, né, a Adriele entrou agora, não sei se ainda tá aí, mas subiu aqui a setinha pra mim. Não sei se Débora ainda tá aí. E aí, então, ficando claro isso, né, que a depressão ela não se qualifica somente por uma tristeza, né, que a pessoa vai apresentar. Então a gente deve ficar alerta, né, vai ficar esperto para os outros sintomas que vão aparecer na pessoa, né. E um distúrbio depressivo, ele não é um sinal de fraqueza, não é, sobretudo, frescura, né, e nem muito menos, como eu já ouvi, inclusive num ambiente de trabalho que eu tinha há muito tempo atrás, que a pessoa estava forçando uma depressão. Não existe forçar a depressão. Ninguém escolhe ter febre, ninguém escolhe ter dor nos rins, ninguém escolhe ter dor de cabeça e com certeza ninguém escolhe ter depressão, tá? Então isso já é uma coisa que é para vocês tirarem do vocabulário de vocês. Ninguém está se forçando a ter um problema psicológico. Infelizmente, os processos de adoecimentos psicológicos, eles acontecem por inúmeros fatores diversos, dependendo do mal, né? Dependendo da doença, né? Então, assim, pro depressivo é muito chato ele ouvir assim, acalma, tenta se acalmar, fica calmo, fica tranquilo, tenta relaxar, né? Então é muito complicado. A pessoa tá lutando com algo ali que ela nem entende, né? E às vezes, muitas das vezes, ela nem sabe que tem, né? Então, assim, a depressão, mesmo nos casos mais graves, ela pode ser tratada, ela pode ser controlada, né? Igual acontece com vários outros tipos de doença, né? Tanto físicas como psicológicas. E aí, quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo você procura uma ajuda, quanto mais cedo você é diagnosticado, né? Que você percebe que algo não tá como era antes, que a vida não tá mais como era antes, e você procura uma ajuda, mais eficaz torna-se o tratamento e maior a probabilidade, né, as chances de ter uma reincidência da doença, mais recaídas, né, o que acontece muito também. Pessoas às vezes começam um tratamento, né, pode acontecer isso também durante o tratamento, começa um tratamento e uma coisa muito chata acontece, a pessoa desiste, acha que tá bom se dá alta, né, não vai mais ao psicólogo, não faz mais a terapia. Se é uma pessoa que precisa de tratamento psiquiátrico para tomar medicação, abandona porque acha que tá bem, né? Porque todo o conjunto do tratamento fez essa pessoa se sentir bem e ela para, né? Então aí ela tem uma recaída, né? E procurando ajuda mais cedo, procurando ajuda especializada
mais cedo para tratar, né, para identificar a raiz do problema, né, a raiz de como começou, né, de onde veio, por que aconteceu, quais são as causas da depressão, mais fácil fica de tratar, né. Eu acho que isso a gente pode dizer de qualquer outra doença mesmo, né, quanto antes cedo diagnosticado, quanto mais cedo se procura um especialista, mais fácil fica o tratamento, menos essa doença avança, menos ela toma proporções que antes poderia ter sido evitada. Assim acontece também com os processos mentais, né? Então, assim, percebeu-se os sintomas da depressão, procura logo um psicólogo, tá? E às vezes, né, a pessoa, assim, ela experiencia um vazio, um desânimo, uma falta de vontade, né, uma apatia, um desespero, falta de concentração, a pessoa fica muito abatida, né, entra naquele processo de melancolia, aquela tristeza que não passa, que tudo tá ruim, que tudo vai dar errado, né, o tal do ó céus, ó vida, ó azar, né. E aí entrando nisso, a pessoa a apatia, a falta de vontade dela, né, a falta de interesse tão grande pelas coisas, que até a falta de interesse de procurar ajuda ela tem, né. E aí isso fica impedindo que ela siga uma rotina pessoal normal, né, que ela tinha antes, e aí ela não encontra trabalho, e aí a família também acaba não compreendendo mais muito bem o relacionamento pessoal, né? Os relacionamentos pessoais, casamento, noivado, namoro, vão se deteriorando e é muito complicado. Então, já está nesse ponto, já até passou, pra mim, já até passou da hora de ter buscado uma ajuda. E a pessoa, o profissional capacitado para poder dar o start, né, dar o início aí nesse tratamento de depressão, é o psicólogo. Ele é capaz, o psicólogo é o profissional capaz de avaliar, de conduzir, de tratar a pessoa com depressão, tá? E através da psicoterapia, com as sessões de psicoterapia, se necessário, ele vai indicar, o psicólogo quem faz essa indicação, para ir até um psiquiatra para poder, às vezes, complementar o tratamento com medicamentos, tá? Prescritos pelo psiquiatra. Psicólogo não prescreve remédio, tá? Mas sentiu problemas de depressão, sintomas de depressão ou alguma outra algum outros sintomas de doenças psicológicas, como ansiedade ou qualquer outra coisa que você não consiga identificar, eu não sei o que eu tô sentindo muito bem, mas é do meu sentimento, é das minhas emoções, irritabilidade, o que for. Procure um psicólogo, que o psicólogo, ele que é capaz de avaliar, de tratar e de encaminhar para qualquer especialidade clínica que for necessário, tá? Então, esse é o primeiro mandamento, vamos dizer assim. Você precisa procurar ajuda para que você possa ter um diagnóstico correto, não ficar só de achismo e ser encaminhado para os tratamentos, né, necessários, né? E aí eu dei uma ressalva aqui no meu esboço sobre, né, a depressão, né, no mundo, né, como ela tem sido tratada no mundo, como ela tem sido diagnosticada. O processo, né, de depressão, ele foi tido aí nos últimos anos, né, e na verdade permanece como o mal do século, né. Já ouvi até alguns artigos, algumas entrevistas de pesquisas de faculdades e tal, falando que vai ser o mal do século, né, que vai ser a doença que levaria muitos a
a, ao diagnóstico de uma depressão, né? Por causa da quantidade, né, de pessoas que têm sido diagnosticada num espaço, num curto período de tempo. Isso dado antes da pandemia, né? Num cenário pandêmico, imagina-se como estão, né, as pessoas dentro de suas casas. Hoje a gente tem mais uma flexibilidade para sair, mas também não está liberado para se fazer tudo que tinha para fazer. As situações financeiras não são iguais ao que era antes, né? Então, muitas pessoas que já tinham um diagnóstico de depressão ou de algum problema psicológico, muito provavelmente teve, se sem acompanhamento, né? Deve ter tido uma piora, né? E as pessoas às vezes acabam não procurando mesmo ajuda, ou por vergonha, por motivo que for, às vezes financeiro também. A gente tem essa questão, né, da acessibilidade aos tratamentos por via gratuita, né, SUS, né? Mas lembrando que, eu gostaria de lembrar que hoje a maioria, acho que todas as faculdades de psicologia ofertam tratamento gratuito ou com valor extremamente simbólico. Então, se você tiver um diagnóstico de depressão e você não puder pagar um psicólogo particular, procure uma instituição onde tenha, onde administre, né, as faculdades, que seja mais perto da sua casa, que tenha curso de psicologia, que provavelmente lá eles vão te caminhar para alguma outra rede, ou vão te atender por lá mesmo. Existem filas, mas os tratamentos eles são bem eficazes, né? Tem um acompanhamento bem longitudinal mesmo. Fazem encaminhamento até inclusive para psiquiatria ou outra clínica, então é importante. Acho que esses dados não são divulgados como deviam, né? Então fica aí uma dica. Então, às vezes por vergonha ou por desconhecimento dos sintomas da doença, eu tô aqui na live derrubando tudo, né? Por desconhecimento da doença, as pessoas às vezes ficam sofrendo sozinhas em casa e agravando, né, o quadro de depressão. Oi, Aline, entrou. E aí, ela, como é confundida muitas vezes com desânimo, né, ou tristeza profunda, a depressão, ela não recebe essa devida atenção de quem possui, né, de quem possui a depressão. E vai causando esse agravamento, né, trazendo uma série de consequências para a pessoa e também para as pessoas que vivem com ela, né, vivem com eles, com as pessoas depressivas, família, amigos, parentes, marido, né. E aí, a pessoa com depressão que apresenta essa apatia, que eu falei, essa falta de interesse, né? Ela pode apresentar também a falta de interesse até mesmo pelos seus entes queridos, né? Os filhos. Não, a pessoa pode não cuidar dos filhos como antes, não ter um relacionamento harmonioso, digamos assim, com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu marido. E os amigos também ela vai largando, né? Vai largando o lazer, não tem mais aqueles momentos de prazer. De repente aquela pessoa que gostava de sair, ir para algumas baladas, né? Gente, estou falando isso fora de um cenário pandêmico, tá? Não estou incentivando ninguém a sair por aí, especialmente sem máscara. Mas as pessoas, as opções de lazer ficam quase que inexistente, a pessoa não tem mais prazer. Eu gostava de sair, mas agora eu não tô mais afim, não quero, né? E o trabalho, então, aí sim, esse mesmo que não é mais levado tão seriamente, aquela pessoa que de repente estudou anos e anos a fio para exercer uma profissão, não vai exercer mais com aquela voracidade, com aquela dedicação, e pode até desistir, né, de trabalhar, né, até não desistir por querer, mas porque a doença impede. Então isso tudo pode indicar que a depressão já está assim num estágio
um pouco mais avançado, né? Então, a depressão ela afeta o bem-estar, né, da pessoa, né, fazendo com que ela se sinta esgotada, né, após até às vezes tarefas simples, né, é um sintoma muito clássico, uma exaustão, um cansaço que a pessoa não sabe de onde vem, né. E aí outro sintoma da depressão é a perda de sentido, né? Então tudo parece perder o sentido, né? O mundo não tá mais azul, nada mais tá fazendo sentido, né? A pessoa fica sem um propósito, pra que eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha vocação, há uma perda aí de sentido, eu não vou dizer de realidade, né, mas uma perda mesmo do sentido de viver, né, e com isso, né, não é difícil a pessoa às vezes ter ideação suicida, né, e aí para falar de suicídio eu vou deixar para um outro dia, que também é uma outra questão de saúde pública. Mas, assim, são muito comuns os relatos de pessoas que passam, né, pelo processo de depressão, dizendo que não vem, né, não viu mais graça em viver, né, e nos casos mais extremos, né, podem pensar ou até tentar o suicídio. Né, o tormento físico e emocional é tão grande para as pessoas que têm a depressão que pode parecer dores musculares, né, dores pelo corpo, enjoo, tontura, diarreia, que mais? Tontura, diarreia, insônia, ou sono demais, né, dormir muito, irritabilidade, agressividade, são sintomas que a gente fala que é psicossomático, né? Manifesta também no corpo. Então, para vocês verem a complexidade, né? De que não é só uma tristeza, que não é só estar triste, né? Então, a depressão vai muito além disso, né? A tristeza profunda, né? A tristeza, o quadro de tristeza que o depressivo apresenta, ele é o maior causador, né, da confusão para identificar ou não a depressão, né? Porque né, parece que nada dá certo, né? Parece que tudo tá muito embaralhado na vida dessa pessoa. A pessoa experiencia um sentimento de tristeza com o vazio e assim fica uma única vontade, né, nesse período. A pessoa se sente tão isolada que ela prefere ficar sozinha, aí vai pro isolamento, né, aquela questão às vezes de não sair do quarto, de ficar quieto lá, parado, só sobrevivendo, né, só ali igual uma planta, parado, não quer ver ninguém, não quer atender telefonema, chega uma vez a pessoa não quer receber, né, sair aí nesse estágio a pessoa já às vezes já não quer mais, então isso é um sinal de alerta, né, para os sintomas depressivos. Os pensamentos negativos também eles são recorrentes de tipo, eu não sou nada, a vida pra mim não vale a pena, deixa eu ver, eu não tenho sorte em nada do que eu faço, assim, um negativismo, sabe? Um negativismo acerca de tudo, né? De tal maneira que a pessoa não consegue ter nenhum pensamento positivo nem de si mesma. Ela não consegue mais enxergar nada positivo sobre ela mesma, né? Sobre a situação que ela está vivendo, né? Sobre
as coisas que ela, os projetos dela, porque às vezes ela quer muito fazer, realizar um projeto, mas o negativismo, os pensamentos negativos chega primeiro e ela acaba não realizando esses projetos por causa desses pensamentos negativos recorrentes. O desinteresse, né, como eu falei, ele leva às vezes leva ao isolamento, né, a necessidade às vezes de abandonar o trabalho, falta de interesse nos relacionamentos, né, acompanhado também às vezes de muita melancolia, de irritabilidade, né. Esses também são alguns sintomas bem clássicos também de se apresentar dentro do quadro depressivo, né. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar rapidamente o problema do que ele mesmo está vivendo, do que o mesmo doente está vivendo, né? Que a pessoa que está com a depressão está vivendo. Isso porque eles estão com as capacidades, né, de pensamento, de raciocínio, de clareza afetado, né, por causa das mudanças de comportamento e das mudanças também físicas, né? O cérebro já não está mais funcionando direito, já não está mais, produzindo os hormônios, né, da felicidade, que são conhecidos como as endorfinas. Então essa pessoa já passa a ter um agravamento mesmo, né, da doença, alterando a sua percepção do mundo até, sobre as situações que ela está vivendo e do mundo, né. Uma outra coisa que acontece muito é o desleixo, né, a falta de cuidado consigo mesma. A pessoa com uma depressão bem avançada, ela deixa de ter o autocuidado. Então não é incomum você ver uma pessoa depressiva, sei lá, descabelado, sujo, não tomar banho, né, não escovar os dentes, não ter o asseio mais como tinha. Mulheres perdem o interesse de pintar as unhas, se tinham, né? Não são todas as mulheres que gostam de pintar as unhas, mas perdem o interesse pelo cuidado pessoal, né? Especialmente também pela higiene própria, que é de rotineira de todo ser humano. É muito comum a pessoa ficar às vezes dias sem tomar banho, sem ter um asseio digno, né? Porque ela não quer existir, ela não quer, ela tá afetada, ela não tá se importando com mais nada, nem com ela mesma, entendeu? Ela quer melhorar, mas não consegue, né? A doença, ela consegue capturar como uma rede, né, englobando esses sintomas todos na pessoa, né? E os sintomas físicos que eu estava falando se complementam com alterações do sono, dormir muito ou dormir pouco, alteração do apetite também. A pessoa pode às vezes apresentar muita magreza porque para de comer, até porque ela não tem mais vontade às vezes de cozinhar, ou de até a cozinha pegar algo para comer, ou pode comer muito também. Nos processos depressivos, come para se consolar e aí engorda, né? Aí porque a pessoa já não tem mais vontade de se exercitar, então fica bem complicada a situação do depressivo nesse sentido. Os desconfortos abdominais é muito comum, né? Inclusive existem algumas doenças relacionadas a processos depressivos e ansiosos, como a... Peraí que eu vou lembrar. Síndrome do intestino irritável, né? Só quem passa por isso sabe a dor que é, né? A pessoa tem diarreias constantes com tudo que come, às vezes com líquido, né? E isso causa uma perda de peso muito grande, né? Porque tudo que come vai ao banheiro, então a pessoa abate e aí perde-se vitaminas, né? Perde-se nutrientes. E geram outras coisas, perda de cabelo, a pele fica ruim e vai gerando um desconforto total. Dores de cabeça é muito comum, né? Porque por causa tanto da má nutrição, má alimentação, como ao isolamento, que a pessoa fica muito deitada,
né? Então os músculos ficam mais tensos, né? Então, assim, para vocês verem como que é complicado conviver com a depressão. E não é raro os casos de pessoas que sofrem da depressão confundirem, né, a depressão com a tristeza, como eu falei. E o maior problema de não identificar os sintomas, né, da depressão é que o paciente não vai procurar o tratamento adequado. E aí, a depressão, como sendo uma doença que interfere em todos os aspectos da vida dessa pessoa, né, trabalho, família, relacionamento, isso faz com que a pessoa se afaste, né, dos amigos, afaste dos familiares, e isso daí gera mais depressão, pode vir acompanhado de outras doenças, inclusive as físicas, como eu apresentei agora. Então é muito importante procurar um psicólogo o quanto antes, né, nos primeiros sintomas. Sobre os dados que eu falei, eu anotei aqui, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que mais de 350 milhões de pessoas no mundo, né, sofrem de depressão. Então, é um quantitativo muito grande, né, de pessoas com esse distúrbio e que estão completamente assim envolta nessa rede de sintomas e às vezes não consegue sair por falta de acesso aos tratamentos necessários ou falta de informação. O motivo dessa live hoje, inclusive, é informativo, né? Então, a vida da pessoa com depressão é uma vida muito sofrida, né? Se assim posso dizer. É muito complicado conviver com toda essa sintomatologia, né? Com tudo isso que acontece. Mas não é o fim para ninguém. Existem tratamentos, né? Então, aprender a lidar com a depressão não é fácil, né? Mas é preciso encarar e não hesitar, né, em buscar o tratamento adequado, não só não só existe, né, o tratamento, como apresenta grandes possibilidades de melhora e de controle da doença. Independentemente, né, das causas da depressão e das particularidades de cada caso, né, de cada situação, a psiquiatria, junto com a psicologia, ela tem estudado muito, né, o tema depressão. E oferecem diversas alternativas, né? A nível de psiquiatria tem muitos medicamentos novos, né? E em termos de psicologia, de psicoterapia, existem várias abordagens para tratar, várias técnicas que os psicólogos podem estar aplicando que são comprovadamente eficazes. Então não há motivo, né, para se desconfiar, não tem jeito, não tem cura, vou ficar sem tratamento, vou tomar o meu chazinho que eu vou melhorar, eu vou comprar alguma coisa que eu vou me sentir melhor. Quais são as outras bobagens, né, que as pessoas falam? Uma, por exemplo, é que é a falta de Deus, né? Eu fico assim, eu fico muito chateada quando eu ouço isso. Então, assim, existem tratamentos, né, bem específicos para tratamento de depressão. Eu fiz uma listinha aqui dos comportamentos, né, que podem identificar, serem indícios, né, de depressão. Entre eles, acho que eu já falei já, né, da ficar sem dormir, ou dormir durante o dia, ou também dormir mal, acordar várias vezes à noite. Isso também pode indicar, tá? Sintomas de depressão. Sentimento de desesperança, né? Se sentir sozinho, solitário, desamparado, também é um sintoma. Ficar irritado, de mau humor, né? Sem uma causa aparente, sem uma razão,
né, que justifique. A dificuldade de concentração também é bem indícios, né, bem um indício de depressão. Falta de concentração que eu digo é no trabalho, né, ou nas atividades de lazer mesmo. Como, por exemplo, sei lá, assistir um filme. Sabe quando você ouve alguém falar assim, poxa, botei um filme pra assistir, mas a minha cabeça estava no mundo da lua. Pode ser um indício de depressão, né? E perder o controle sobre os seus pensamentos, ter aquela confusão mental que eu falei, a pessoa não consegue mais resolver, como se fosse tivesse os pensamentos bem embaralhados, né? O negativismo, né? Ou o pessimismo, que as pessoas costumam falar mais, estão mais habituadas com esse termo. Achar que não vale mais a pena viver, se sentir incapaz de se realizar, né? Perda de libido também pode indicar sintomas depressivos, né? Lembrando, né, perda de libido sem uma causa aparente, né? A perda de libido pode estar ligada a vários outros fatores, inclusive hormonais. A mudança no apetite, comer mais ou comer menos, a sensação que está sempre sem energia, está cansado, achar que todos estão observando, julgando, escondendo as coisas importantes, né, de você. E ter dores, né, ósseas, musculares, enfim, mais musculares, que mudam de lugar, que não tem assim uma dor que anda, né, que não indicaria um problema para ortopedia, digamos assim. E tudo isso pode ser um indício de depressão. Então, esses sintomas físicos, né, que eu tô falando. Dos sintomas psicológicos, os sentimentos de grande tristeza, lembrando que tristeza não diagnostica depressão, ela precisa estar combinada com outros sintomas, né? A tristeza depressiva, a pessoa se sente tão para baixo que isso afeta o raciocínio da pessoa, a capacidade dela funcionar, né? Mesmo de se cuidar, como eu falei, do autocuidado. Sentimentos de culpa, né? A pessoa que tem depressão, ela se culpa muito, inclusive pelo passado. Eu poderia ter feito daquele jeito, mas se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse feito aquilo daquele jeito, e fica pensando às vezes em situações como é que eu vou dizer, de revanche, né? Se poderia ter feito diferente, quais seriam os prováveis resultados, né? E se culpa muito por não ter agido daquela forma que ela agora com depressão está, que ela julga ter sido mais adequado. Sintomas ansiosos também, né? Comum. Inclusive esse pensamento de culpa também apresenta em pacientes ansiosos. Ansiedade, ela também pode estar, então às vezes a pessoa tem os sintomas também de ansiedade, que a gente já falou na semana passada. Se sentir inútil, né? Esse sentimento de inutilidade, eu não sirvo pra nada, eu não ajudo ninguém, eu não faço nada, né? É muito comum. Choro compulsivo, a pessoa começa a chorar e não consegue parar, e às vezes nem sabe por que tá chorando. Eu só sei que eu preciso chorar pra desabafar. Eu tô com um nó na garganta, tô com um aperto no peito, e não consigo parar, preciso chorar pra pôr pra fora. Nossa, embolei tudo aqui. Os pensamentos suicidas, que nós já falamos, né? Ele já não é mais um sinal só de depressão, né? Ele precisa de uma atenção super especial e é um baita de um alerta. Então, pensamentos de planos suicida, né? Ideação suicida, necessita logo, não precisa esperar mais nada, chegar à conclusão, procurar qual foi o sintoma que teve antes ou não. Esse já é para procurar
ao psicólogo de imediato. A irritabilidade, né, como eu falei, as pessoas que têm depressão, elas ficam com raiva por motivos insignificantes, descontando, né, muito nas pessoas próximas. Daí o afastamento de muita gente, né, dos amigos, da família, do marido, da mulher, enfim, de várias pessoas. Então, a pessoa depressiva, ela é até muito estigmatizada, né? A incapacidade de se concentrar, eu já falei, indecisões, a pessoa não consegue decidir, tomar decisões que antes ela tomaria, ela fica muito em cima do muro, né, porque tem medo de estar errando, de estar errando sempre, né, e mistura isso com a culpa e com todos os outros que eu já citei, né, falta de cuidado com a aparência física, né? Como eu falei, de mulheres às vezes deixam de se cuidar, o homem também fica barbudo, cabeludo, né? Não se cuida mais. Homens que têm sua vaidade mais exaltada, né? Acabam se deixando ficar abatido, perde o cuidado físico mesmo, consigo mesmo. Pessoas às vezes que gostavam de se exercitar não vão querer mais. Pessoas que tinham mais um apreço pela aparência, né? Por estar bem vestido, bem alinhado, cheiroso, podem perder esse interesse. E também a depressão, ela pode vir acompanhada de abuso de drogas, especialmente o álcool é o mais comum, para poder fugir, né? Dar uma anestesiada naquela sensação ruim que ela tem, naqueles sintomas ruins. E aí o abuso do álcool é bem comum, porque é uma droga fácil, lícita, que você bebe, usa ali junto com os amigos, ninguém te condena, e é muito fácil se tornar um dependente químico, né? Um dependente de substâncias. E se tornando um dependente de substâncias, né, de drogas, ou lícitas ou ilícitas, isso dificulta muito a recuperação, né? E pode levar a mais problemas psicológicos. Imagina uma pessoa com processo depressivo fazendo um tratamento lá na sua psicoterapia, tendo ressaca, tendo mal-estar, já acompanhado dos outros sintomas que ela tinha, ou em acompanhamento junto com o psiquiatra e tomando medicação. Gente, é uma bomba, né? É complicado, então é muito comum isso acontecer. Esses sintomas todos juntos causam sofrimento para a pessoa e, lembrando, para os familiares também. Então é importante que os seus familiares saibam que você está passando por um processo depressivo, para que não te julguem, né, como irresponsável, como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que gosta de farra, né, por causa do abuso de drogas ou de álcool, alguma coisa assim, para que você não seja julgado. É importante falar: olha, recebi um diagnóstico de depressão ou de outra doença, tá, psicológica. Contar para a família, porque você precisa de uma rede de apoio. Os familiares estando envolvidos é muito importante, até mesmo para que a doença evoluir, né, para o caso de uma ideação suicida, você ter ali um amparo, ter uma pessoa que te ajude, de repente que te leve, vá junto com você, te ajudar aí, né, dar o passo, que às vezes é muito difícil de levantar da cama para poder ir até o consultório do psicólogo ou do psiquiatra. Então você precisa desabafar, né, tudo isso com alguém. Então esses são os sintomas, assim, muito ruins, né, de ter, e esses são os sintomas já graves da doença, né. E tudo isso leva a uma sequência de outras coisas, por exemplo, de disfunção sexual, né? E como eu tinha falado, da diminuição da libido. Então, o homem ou a mulher pode apresentar, sim, disfunção sexual, né? Não ter mais orgasmos, não ter mais ereção e ejaculação. A pessoa não tem distúrbio de sono, a pessoa não consegue desligar o cérebro por nada, fica ali noites e noites acordada. Isso é péssimo, porque a gente precisa das horas de sono para que o nosso cérebro se recarregue, né, durante o dia,
e libere os soldadinhos dele lá, os hormônios, né, e as outras glândulas também, todo o seu sistema endócrino, metabólico funcione, né. Agitação psicomotora, já viram pessoas que se sacodem ou gesticulam muito ou ficam sacudindo a perna? Isso também é um sintoma, tá? Pode ser um sintoma. Falta de energia eu já falei, né? Sim. O isolamento, né? Eu falei também sobre o isolamento, que ele é bem clássico, né? A pessoa não quer confraternizar nem com os amigos, né? Com a família, com a pessoa de dentro de casa, fica dentro do quarto, cansada. Baixo desempenho no trabalho, escola, se for um jovem, né? Estiver indo em fase escolar. Então, assim, são muitos problemas relacionados, né? Tanto físicos quanto emocionais, né? Que precisam de atenção especializada, né? E a depressão, ela sendo uma doença psicológica que abala muito a nossa autoestima, ela faz diminuir então a nossa energia, né? E parece acabar com toda e qualquer vontade que a gente tem, né? Especialmente, como eu falei, de procurar ajuda. Então, receber esse diagnóstico de um especialista mais rápido é o melhor caminho, tá? E depois de receber o diagnóstico, a primeira coisa que deve fazer é entender o que é depressão. Quando for lá no seu psicólogo peça a ele, não tenha vergonha, que explique para você pelo qual momento você está passando, o que é e como ela vai ser tratada, qual é o caminho, né? Óbvio que na psicologia a gente não resolve esses casos num dia, tá? São várias sessões, mas tu vai ali estabelecendo uma conexão com o seu psicólogo e ele vai tratando junto com você, sempre te mantendo também informado sobre as suas evoluções, as suas recidivas. É importante que tenha comunicação, né? Deixa eu ver mais o que eu separei. Eu acho que vou falar semana que vem sobre a depressão afetando os relacionamentos, né? Então, gente, é isso. Eu ia falar sobre depressão infantil, mas acho que vou deixar também para um outro dia, que eu já vi que eu tô aqui há mais de 1 hora, eu acho. Então, assim, a depressão, ela precisa, né, em qualquer fase que seja, ser tratada com psicoterapia, inicialmente, e principalmente. E, se necessário, o psicólogo lhe envia pro psiquiatra. Tem um comentário aqui, deixa eu tentar ler. Isso mesmo. É importante, ainda bem que esse psiquiatra, né, encaminhou para psicóloga, porque o remédio, ele é para acalmar o sintoma. A raiz do problema, quem vai tratar é o psicólogo. Então, você não deixe de ir, tá? Nanda, né? Então, não deixe de ir procurar um psicólogo para iniciar esse tratamento o quanto antes, que é bem importante. Os dois tratamentos juntos, psicólogo e psiquiatra, eles são maravilhosos e têm efeitos comprovados. Quem quiser pode procurar em sites confiáveis como Google Acadêmico, né? E vocês vão ver que o protocolo é associar os dois tratamentos. Deixa eu ver mais o que eu separei aqui. Bom, então era isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Espero que tenha esclarecido e deixado claro que o psicólogo, ele é a pessoa responsável, né, pra
responsável e fundamental, né, para poder te dar a ajuda necessária, né, para identificar a origem do problema, né, saber quando começou, por que começou, se foi uma causa, teve algum evento traumático que desencadeou, se é um problema de origem metabólica, enfim, é para você descobrir da onde veio, né, essa depressão. E eu preciso ressaltar aqui que, ao contrário dos efeitos, né, dos medicamentos, né, dos psicoterápicos, os resultados da terapia, né, da psicoterapia, eles demoram um pouco mais a serem sentidos. Como eu falei, precisam de algumas sessões, né, que vai variar de pessoa para pessoa, de caso para caso, né, mas no entanto, né, a psicoterapia, ela tem um efeito muito bom a longo prazo. Porque você vai se conhecer, você vai entender o que causou, enfim, conhecendo a mente, fica fácil de você mesmo ir ali entendendo os seus esquemas, entendendo a raiz e as origens dos seus medos, da sua tristeza, que levaram, né, à depressão. Então é muito importante. E com o passar do tempo, né, conforme os problemas, né, os sintomas, eles foram trabalhados em sessões com o psicólogo, a pessoa consegue, né, retomar a sua energia, ela consegue ter uma melhora no apetite, ela pode conseguir voltar a dormir bem mais, né, dormir melhor. Às vezes é complicado para quem passou muito tempo dormindo poucas horas, né? Que o recomendado é de dormir de 6 a 8 horas por noite. Mas tem gente que não tem esse hábito, tem gente que dorme muito menos. Mas ter um sono de qualidade, onde não se acorda toda hora, né? Onde você acorda e se sente disposto, é importante, né? E aí, você estando mais descansado, você tem mais motivação para as atividades do teu cotidiano. E isso assim, pro básico, né? Para uma dona de casa tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, para alguém poder voltar a trabalhar, voltar a socializar, que é importante. Nós não fomos feitos para se viver em isolamento. Não é da nossa natureza. Nós precisamos ter amigos, precisamos ter colegas, precisamos conversar, por isso que a gente vive em família, né, para interagir com as outras pessoas. Então, com o passar do tempo, você vai começar a perceber os seus comportamentos que vêm da origem, que vieram sendo aprendidos através da depressão, e você mesmo vai conseguir ter o controle, né, desses sintomas. E é muito importante aqui eu também ressaltar outra coisa. A depressão, ela não é como uma doença qualquer, tá? Você sozinho não vai conseguir combater a doença. Então, é de suma importância, eu tô repetindo isso desde o início da live, que você procure os tratamentos, né? E também você possa contar com a ajuda, né, com o apoio da família e dos amigos, né, que são uns aliados importantes, né, nesses momentos difíceis, né, mas é necessário poder contar com eles e também com os profissionais né, capacitados, que são o psicólogo e o psiquiatra, que ajude, né, para você a enxergar aí uma luz no fim desse túnel, tá? E tem esperança no fim desse túnel. Não tem só dor, a vida não é só dor, a vida não é só tristeza, não é só pensamentos confusos. Há tratamentos, não há motivos hoje para ninguém ficar sofrendo sozinho de nenhuma doença psicológica. Somos milhares de psicólogos atendendo no mundo inteiro, inclusive online, tá? Eu sou uma que atendo online a todo o Brasil.
Então você pode procurar o psicólogo que melhor lhe agrada, que melhor lhe atenda e fazer os seus tratamentos, tá? Não fique em casa, não sofra sozinho, que não tem necessidade. Nós fomos treinados, nós estudamos, fomos capacitados para poder lidar com essas situações que são realmente terríveis, que causam muito sofrimento, que causam muita angústia, mas nós estamos aqui para oferecer o nosso melhor, né? O prazer de todo psicólogo é ver nosso paciente, nosso cliente, paciente, enfim, melhorando, tá? E tem alternativas, tem técnicas a serem aplicadas, tá? Você precisa procurar essas ajudas, tá bom? Quem tiver dúvida, quem vai assistir depois, aí o vídeo, a live que eu vou baixar aqui, deixar aqui no Instagram não grava, né? Se grava eu não sei. Eu vou publicar na minha página do Facebook, quem não tiver psicóloga Karina Paixão, se procurar lá pelo arroba, lá pela hashtag psicóloga Karina Paixão, tudo junto. E a página, perfil Karina Paixão Psicóloga. É só me achar lá. E também eu tô no YouTube, eu também posto as lives lá. E também no TikTok, tá? Tem sempre minha foto lá, vocês vão me achar com facilidade. Tá bom, gente? Então é só deixar as dúvidas aí, quem tiver, que eu vou respondendo ou por texto, ou faço mini vídeos. Adoro fazer vídeos, né? É mais prático de se explicar. A gente não precisa ficar usando muitas palavras rebuscadas. Então é isso, tá? Espero que vocês que assistiram e os que vão assistir ainda, eu sei que não tá todo mundo aqui, tenham gostado, tenha sido de alguma forma esclarecedor pra vocês. E quem precisar de psicoterapia, eu tô aqui, tá bem? Atendendo a todo o Brasil, via online. Eu faço meus atendimentos, eu estou fazendo pelo WhatsApp, que é bem mais prático. Querendo saber valores de sessão, qualquer coisa assim, é só entrar em contato comigo que a gente conversa a respeito, tá bom? Qualquer coisa é só deixar uma mensagem aqui no direct, no chat, no status, sei lá, onde for que eu vou postar isso daí, tá bem? Um beijo grande no coração de vocês, que vocês tenham uma noite maravilhosa, que vocês tenham uma noite, como é que se diz? Restabelecedora, que vocês acordem amanhã maravilhosamente bem, que apreciem o final de semana. Não sei se vai chover, se vai fazer sol, mas aproveite a chuva ou o sol, porque cada dia é único e especial na nossa vida, tá bom? Um abraço pra todos, um beijo grande no coração e até a próxima live que eu vou divulgar aí durante a semana. Tchau!